Olá, hoje nós vamos conversar sobre doenças de veiculação hídrica dentro do módulo de epidemiologia ambiental do Observatório da Água. Eu sou o professor Alfésio Luiz Ferreira Braga, da Universidade Católica de Santos. As doenças ou agravos de veiculação hídrica são aqueles que são tradicionalmente ligados à transmissão através da água, ou seja, entramos em contato com o agente através do contato com a água contaminada. Este contato pode ocorrer porque há o consumo da água para beber, que tem a presença do agente infeccioso, ou pela utilização de água para a cocção de alimentos que também está contaminada por determinados agentes, ou então nas atividades recreacionais que são feitas em água, em rios, córregos, represas, ou em piscinas. E é importante salientar que existem agentes que resistem aos tratamentos usuais utilizados em piscinas públicas. Esta é a lista das doenças mais comumente estudadas, aquelas que estão mais presentes no ambiente urbano. Então, a cólera, a leptospirose, salmonelose, dengue, amebíase, esquistossomose, eumintose, criptosporidíase, a giardíase, a diarreia, por outros agentes. Nós vamos discutir, nós temos agentes virais, bacterianos e parasitários, e também a hepatite A. Destes todos, a dengue tem uma condição peculiar, porque na dengue a água participa do ciclo como meio onde se reproduz o agente infeccioso. O nosso contato com esse agente não se dá na água. É necessário um vetor para que haja o contato com esse agente, enquanto que para as outras doenças, o contato com a água, ingerindo para beber ou na utilização para cocção de alimentos, ou de novo, nas atividades recreativas, é suficiente para que a gente acabe entrando em contato com a gente e desenvolvendo as doenças. Algumas dessas doenças que a gente mostrou têm sido responsáveis nos últimos séculos por uma série de epidemias e pandemias que acabaram levando à morte de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. O que é uma epidemia? A epidemia está classificada como uma variação irregular de doenças, dentro dos estudos que analisam a distribuição temporal das doenças. Então, por definição, uma epidemia se caracteriza por uma elevação brusca, portanto não esperada e rápida, temporária e acima de um número de casos esperados para uma determinada doença. Ela é resultante de um desequilíbrio entre agente, hospedeiro e ambiente. Para as doenças que são consideradas erradicadas, onde a vacinação e os cuidados tomados fizeram com que os casos desaparecessem, o aparecimento de apenas um novo caso já é suficiente para caracterizar a situação como uma epidemia. No Brasil, por exemplo, durante muito tempo nós consideramos a poliomielite como uma doença erradicada. A presença de um caso de polio já seria suficiente para caracterizar esta situação como uma situação epidêmica. Dentro das epidemias, nós precisamos distinguir o que são casos que ocorrem dentro de uma comunidade, as pessoas não têm contato externo e acabam desenvolvendo a doença dentro da comunidade. Esses casos são considerados casos autóctones. E existem as pessoas que contraem o agente em outro lugar e vão manifestar a doença em outra situação, em outro lugar. Então saem para trabalhar e voltam para o seu país de origem. Estes casos diagnosticados num determinado lugar, mas que foram resultado de um contato com o agente em outro local, são considerados casos alóctones. A pandemia é aquela situação onde a epidemia atinge uma grande quantidade de pessoas, ultrapassando limites de países ou de continentes, e se deve basicamente às condições excepcionais de suscetibilidade
desta população. Então, o caso da AIDS é um exemplo típico, e agora, recentemente, o caso da Covid-19, causada por um coronavírus, que começou na China e se espalhou rapidamente pelo mundo todo, atingindo, sem exceção, a maioria dos países no mundo todo, alguns com poucos casos, alguns com milhares de casos, mas de uma maneira geral, atingiu todos os continentes e todos os países. Um surto é uma situação epidêmica onde todos os casos se conhecem, têm contato entre si, e normalmente ocorre em áreas restritas, em populações pequenas, como o caso de um bairro, de um colégio, de um quartel, de uma creche. Então, é uma outra característica importante. A gente vê muito nos períodos de epidemia ou pandemia a utilização indiscriminada dos termos, né? Então é importante ter em mente o que é uma epidemia, que tipo de epidemia é um surto e o que é uma pandemia, certo? A mais marcante de todas tem um peso histórico importante, foi causada pela cólera no século XIX na Europa, por causa da Revolução Industrial, por causa da presença de uma quantidade grande de empregos nos centros urbanos, houve uma migração das pessoas da área rural para a área urbana, um grande contingente de pessoas se instalou em áreas que não estavam preparadas para receber essas pessoas, principalmente em termos sanitários, em termos de infraestrutura sanitária, e ocorreram episódios epidêmicos e pandêmicos de cólera a partir de então. A mais recente ocorreu entre os anos de 1980 e 1990 na América do Sul, e a cólera tem se mantido como um agravo importante de saúde pública, levando ao adoecimento e até à morte de um grande contingente de pessoas. Nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o que aconteceu com a cólera no Brasil daqui a pouco. No caso das doenças de veiculação hídrica, as coberturas, das redes de coleta de esgoto e de suprimento de água tratada têm uma relação direta com a presença da doença nas comunidades, tanto do aparecimento de casos novos, quanto da manutenção de casos já existentes. Nós sabemos que o suprimento, a rede que fornece água tratada, sem discutir a qualidade do tratamento, mas simplesmente o fato da água ser ofertada como água tratada, essa rede é uma rede que tem uma cobertura bastante alta no Brasil como um todo. Entretanto, o que acontece com a rede de esgoto já é diferente. Esses dados do Água Brasil, publicado em 2016, referentes a um estudo da primeira década do século XXI, mostra que a cobertura de rede de esgotos varia muito de região para região, e dentro de uma região, de estado para estado. Então, existem estados com coberturas muito pequenas. Nós podemos citar aqui, olhando este gráfico, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, com valores muito pequenos, e aí outros estados que também tinham uma cobertura não considerada suficiente, diferente da situação de estados da região sudeste do país, por exemplo, ou do Distrito Federal, ou de Pernambuco, por exemplo, que tinha uma cobertura bastante considerável, perto dos 90%. Portanto, a cobertura das redes de água e esgoto são coberturas fundamentais, estruturas fundamentais para garantir saneamento básico adequado. O tipo de tratamento utilizado, por exemplo, também na água servida é fundamental, porque nós falamos anteriormente que existem agentes que resistem a tratamentos convencionais. Então, garantir uma boa qualidade, um tratamento que consiga combater a maioria dos agentes de doenças transmitidas pela água é importante.
encanar basicamente a água e servir essa água como se fosse tratada, não resolve o problema, e nós temos várias áreas onde, apesar da água ser encanada, a ocorrência de doenças de transmissão ou de veiculação hídrica, a ocorrência é bastante elevada, né? Outro aspecto importante é que existem áreas no Brasil onde o suprimento de água é interrompido com uma frequência considerável. A interrupção e a volta do fornecimento criam um vácuo dentro da tubulação que suga, puxa para dentro dessa tubulação tudo aquilo que está em volta dessa tubulação. E nós sabemos, pelos estudos que mostram desperdício de água tratada, que existem fissuras, rachaduras, deficiências no sistema de tubulação, permitindo com que o conteúdo saia, mas também possa entrar nessas situações onde é criada essa situação de vácuo, trazendo para dentro contaminantes que estão no entorno da tubulação, contaminando a água que vai ser servida nesses momentos. Outro aspecto importante é o nível do reservatório de água, né? Recentemente, nós temos passado por uma situação em períodos de seca, onde os reservatórios caem para baixo do limite aceitável, entrando dentro dos valores de utilização de reservas técnicas. Reservas técnicas que são quantidades ínfimas de água, mais em contato com o solo desses reservatórios e com uma quantidade maior de sedimentos, onde o tratamento que já não era dos melhores se torna ainda menos eficaz, fazendo com que a qualidade da água caia muito, e a utilização de água destes reservatórios técnicos, dessas reservas técnicas, acaba aumentando a ocorrência de doenças de veiculação hídrica. Outra situação que piora a qualidade da água é a contaminação dos lençóis e dos reservatórios pela emissão direta de resíduos industriais. Nesta foto nós podemos ver aqui a emissão da indústria diretamente na área de mangue, aqui na Baixada Santista. Mas não é só essa liberação direta, a liberação pelas chaminés também faz com que este material acabe sedimentando em algum momento da sua trajetória de pluma e acabe também contaminando não só a água, mas o terreno que está embaixo dessa pluma, né? Isso acaba contaminando também a água. Bom, vamos discutir um pouquinho as principais doenças de veiculação hídrica. Vamos começar pela amebíase. Existem duas amebas que estão presentes na população mundial, um percentual de até 10% da população, que é a Entamoeba dispar e a Entamoeba histolítica. A Entamoeba histolítica é o agente responsável pelo aparecimento da doença. São relatados em torno de 50 milhões de casos novos por ano, sendo que as prevalências são mais altas nos países em desenvolvimento. Aqui nós temos um ciclo que tem basicamente dois componentes: os cistos, que contaminam águas e alimentos, que uma vez ingeridos vão se transformar dentro dos seres humanos em trofozoítos, e esses trofozoítos serão responsáveis pelo aparecimento da doença. Depois, os cistos serão eliminados para o ambiente, onde poderão permanecer viáveis por até 20 dias. Os fatores que podem manter este ciclo funcionante são um saneamento básico inadequado, a higiene pessoal inadequada e determinadas práticas sexuais que fazem com que exista o contato com o trato digestório. Manifestações clínicas da amebíase podem variar, mas tem sido relatados desconforto abdominal de graus variáveis, uma dor, um incômodo, a presença de sangue ou muco nas fezes, diarreias agudas e fulminantes. Diarreia é o quadro onde eu tenho um aumento da quantidade das evacuações, as evacuações têm um conteúdo líquido aumentado, em frequências, são mais frequentes do que o habitual. E
febre e calafrio, quando o agente sai do trato e invade os tecidos. E esse processo pode levar ao aparecimento de abscessos. O mais frequente é o abscesso no fígado, abscesso hepático, mas podem ocorrer abscessos pulmonares e cerebrais em casos de pessoas imunodeprimidas, com crianças principalmente. Nós podemos ter casos de óbito por causa da presença de ameba e desses quadros relacionados à infecção por esse agente. Vamos falar um pouco da cólera. O agente responsável pelo aparecimento da doença é o Vibrio cholerae. A 7ª pandemia ao longo da história foi causada pelo Vibrio cholerae eltor, que chegou no Brasil no início da década de 1990 pelo Amazonas e se manifestou como uma epidemia nas regiões norte e nordeste do país, mas atingiu também outras regiões. Em 1995, o número de casos decresceu, ficou constante, portanto virou uma endemia, e foram registrados casos de cólera até o ano de 2004, em Pernambuco, para a gente ter uma ideia da duração desse episódio. A transmissão se dá através de água, alimentos e utensílios contaminados, mas também de pessoa para pessoa, e existem 2 reservatórios. O homem é um reservatório, mas os compartimentos ambientais também o são. As manifestações clínicas dos casos de cólera são causados pela enterotoxina liberada pelo agente. E nós temos uma ampla variedade de manifestação da doença. Então, nós temos indivíduos que são portadores do Vibrio cholerae e que não têm sintomas, então, considerada a forma assintomática. Temos aqueles que desenvolvem um quadro de diarreia muito leve, poucos episódios, volume de evacuação pequeno, e estes são a maioria dos casos, felizmente. Mas temos os casos graves, e esses são os que preocupam. Nos casos graves, nós temos uma diarreia aquosa e em grande quantidade. Então, estas fezes líquidas, praticamente líquidas, têm uma característica peculiar. Elas são fezes esbranquiçadas e, portanto, são popularmente conhecidas como fezes em água de arroz, porque elas se parecem com aquela água que é resultado da lavagem do arroz pré-cozimento, né? Antigamente se lavava bastante o arroz antes de se cozinhar, para tirar aquele excesso de amido. E essa característica é a característica da evacuação durante o quadro de cólera. É possível a ocorrência de vômitos, não é frequente, mas é possível. É característica a dor abdominal, a presença de câimbras pelo esforço para evacuar. A pessoa evacua o tempo todo, chega um momento em que ela evacua sem fazer esforço nenhum, sem ter contração muscular nenhuma. Essa alteração, essa perda de líquido em grande quantidade acaba levando a um quadro de desidratação e de um desequilíbrio hidroeletrolítico, e também a um quadro de acidose metabólica pela perda de bicarbonato pelas fezes. E esses casos graves que não são tratados adequadamente acabam, infelizmente, levando o indivíduo ao óbito. Bom, doenças diarreicas agudas. As doenças diarreicas agudas são caracterizadas pela eliminação de fezes com conteúdo líquido maior do que o costume, aumentando o número de evacuações. Geralmente são de origem infecciosa, são diferentes agentes, a gente vai ver quais são os principais agentes. Também são conhecidas por infecção intestinal, ou diarreia aguda infecciosa, ou gastroenterite, porque faz parte do quadro a presença de vômitos. Também existe um comprometimento gástrico dentro deste processo. São doenças de distribuição universal, variam os agentes, mas a distribuição é universal. Em geral, tem evolução autolimitada,
que chega até 14 dias, então diarreia aguda é aquela que dura até 14 dias. Se ela passa de 14 dias, entre 15 e 29 dias, 30 dias são consideradas diarreias protraídas ou prolongadas. As crônicas são aquelas com mais de 30 dias, ou onde eu tenho uma situação de vários episódios de diarreia aguda dentro de um período de até 3 meses, 3, 4 episódios, eu posso considerar como um quadro de diarreia crônica. E também eu tenho caracteristicamente nesses quadros um quadro de má absorção intestinal de água e eletrólitos, responsável pela desidratação e pelo desequilíbrio eletrolítico. São uma das principais causas de morbimortalidade infantil, principalmente nos países em desenvolvimento. As diarreias agudas são mais importantes, mais graves nos indivíduos desnutridos. Vários episódios repetidos de diarreia aguda podem levar à desnutrição, assim como a diarreia crônica leva à desnutrição. São observados em torno de 3 milhões de óbitos por ano no mundo, principalmente entre menores de 1 ano, por isso o seu papel importante como causa como determinante de mortalidade infantil. A transmissão é fecal-oral, então em contato com água, alimentos, mãos ou objetos contaminados. Atinge principalmente populações mais pobres, e isso se explica porque essas populações, o local onde essas populações moram, as condições de moradia, as áreas, nós encontramos déficits de saneamento básico importantes, né? As condições socioeconômicas e estruturais impedem uma melhor higiene pessoal e, consequentemente, ambiental, facilitando a presença dos agentes, o contato e a manifestação da doença. No Brasil e na maioria dos países em desenvolvimento, com certeza, um grupo de doenças que tem importante papel na morbimortalidade. Vamos discutir os agentes mais comuns aqui. Nós temos bactérias, e entre as bactérias nós temos o Staphylococcus aureus, nós temos o Campylobacter jejuni, nós temos as Escherichia coli. A Escherichia coli tem diferentes agentes, né, que estão envolvidas nesse processo. Então, Escherichia coli enterotoxigênica, enteropatogênica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, todas elas com mecanismos diferentes de produção da diarreia. Nós temos salmonelas, nós temos a Shigella dysenteriae, nós temos Yersinia enterocolítica e o Vibrio cholerae, que a gente já viu anteriormente, que também se encaixa aqui dentro dos agentes bacterianos causadores de diarreia. Entre os vírus, nós temos o astrovírus, o calicivírus, o adenovírus entérico, norovírus e os rotavírus dos grupos A, B e C. Entre os parasitas mais comumente associados, nós temos Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Balatidium coli, a Giardia lamblia e a Isospora belli. Bom, a ocorrência da doença e o agente associado vai depender da região geográfica, do grupo etário, de condições higiênico-sanitárias e da competência imunológica dos indivíduos infectados. Os vírus são muito frequentes nos países desenvolvidos, mas também são frequentes nos países em desenvolvimento. As bactérias são mais frequentes nos países em desenvolvimento e os protozoários variam, mas aparecem tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Em relação ao quadro clínico, nós temos a presença de diarreia, fezes com maior quantidade de água, que podem ter sangue ou muco, dependendo do mecanismo e do agente. Se vai haver lesão de parede, se vai invadir a parede, né? Então, quais são as complicações que eu vou ter por causa do agente que está causando a diarreia. A complicação mais frequente por causa da grande perda de líquidos é a desidratação,
associada a distúrbios eletrolíticos e ácido básicos. Estes quadros agudos de perda líquida em grande quantidade podem evoluir para quadros de insuficiência renal aguda pré-renal. Ou seja, a desidratação faz com que haja um menor suprimento de líquido para o rim, dificultando o suprimento e causando lesão renal, por causa dessa menor irrigação do órgão. São doenças que estão associadas à desnutrição e morte, e este quadro, ele deixou de ser tão grave quanto era há algumas décadas atrás, depois que se descobriu o soro de reidratação oral. Então, o soro de reidratação oral, adequadamente formulado e adequadamente administrado, reduz os quadros de diarreia e de distúrbio eletrolítico, reduzindo a letalidade dos quadros de diarreia aguda. Então, não é à toa que a descoberta do soro de reidratação oral é considerada um dos avanços muito importantes na medicina, no que diz respeito ao combate dos quadros graves de desidratação causados pelas diarreias agudas. Vamos falar um pouquinho agora da esquistossomose, também doença de veiculação hídrica, causada por um agente chamado esquistossoma mansoni, que é uma doença endêmica em 19 estados brasileiros, tem baixa letalidade geralmente, e a prevenção se dá ao se prevenir o contato com as cercárias. As cercárias são a forma do esquistossoma mansoni presente em águas com as quais o indivíduo pode ter contato, e aí então o agente entra no organismo e aí vai ter o ciclo dentro do ser humano, que é a transformação da cercária, depois que penetra pela pele, em esquistossômulas, que vão se disseminar pelo sangue, vão atingir fígado e vão se maturar nas formas adultas. Os adultos ficam emparelhados, do sexo masculino e do sexo feminino, vão migrar para os plexos venosos mesentéricos do intestino e vão liberar ovos nas fezes, né? Ou, se não ficarem no plexo mesentérico, vão para o plexo venoso da bexiga. E aí os ovos podem ser eliminados pela urina, voltando para a água, infestando o caramujo, que vai liberar as cercárias, e aí o ciclo se mantém. Então, esse ciclo pode ser interrompido de várias maneiras. Eu posso evitar o contato do indivíduo com a água contaminada, eu posso tratar essa água, e eu posso tratar a doença no indivíduo. Tá certo? Existem situações onde eu tenho a possibilidade de fazer o diagnóstico da doença e situações onde o diagnóstico da doença é difícil, certo? A partir do momento em que eu tenho o contato do agente com o ser humano, eu consigo fazer a identificação do agente de maneiras diferentes, como a gente vai ver, e tentar instituir o tratamento. Então, o quadro clínico começa com a manifestação que se dá quando a cercária penetra pela pele das pessoas. Ela causa uma infecção inicial da pele que leva a um quadro de coceira local, conhecido como coceira do nadador. Aí tem uma manifestação que é a febre de Katayama, que ocorre durante o período de incubação, que é a fase aguda da doença, 1 a 2 meses após o contato com o agente. E existe a fase da infecção crônica, que começa 6 meses após o contato, onde eu vou ter as manifestações digestivas. Então, no intestino, eu vou ter uma diarreia sanguinolenta, cólica, inflamação intensa com obstrução vascular.
Na forma hepatoesplênica, ou seja, eu vou ter a presença dos ovos na veia porta, com obstrução dessa veia porta, levando uma hipertensão portal. Esta hipertensão portal vai levar a ascite, esplenomegalia e varizes de esôfago, com possibilidade de sangramento alto, tá certo? Por causa das varizes de esôfago. O diagnóstico laboratorial pode ser feito por um hemograma, por um protoparasitológico de fezes, pela sorologia, mas nas fases mais avançadas, a biópsia da mucosa retal, onde é possível encontrar os ovos presos ali na mucosa retal também. E existe tratamento medicamentoso para a esquistossomose que pode ser instituído e deve ser instituído o mais rápido possível para evitar o quadro crônico da doença. A giardíase, causada pela Giardia lamblia, é uma doença de transmissão fecal-oral, diretamente, através do contato com água e alimentos contaminados. E este quadro, esta infecção, se dá na porção superior do intestino delgado, o que dá a essa doença características peculiares em relação à manifestação da doença. A maioria dos quadros é assintomático e pode acometer adultos e crianças. Quando eu tenho manifestação da doença, eu tenho uma diarreia com dor abdominal, as fezes amolecidas com aspecto gorduroso, porque ele acomete a porção alta, onde se dá absorção de gordura, o comprometimento da absorção vai fazer com que permaneça uma maior quantidade de gordura dentro do bolo fecal. A dificuldade de absorção de gordura leva a um quadro de fadiga, falta de apetite, a flatulência, com presença de gases e distensão abdominal, e esse conjunto de falta de apetite e má absorção leva à perda de peso, com consequente anemia e desnutrição. Existe tratamento medicamentoso para a giardíase, que também deve ser instituído rapidamente. Em relação à hepatite A, o vírus da hepatite A é o responsável pela doença, tem distribuição universal. Ele é, lógico, mais prevalente onde eu tenho más condições sanitárias. Acomete frequentemente indivíduos de instituições fechadas, onde é fácil a transmissão de uma pessoa para outra. Acomete tanto crianças quanto adultos e é uma doença de baixa letalidade. A transmissão é fecal-oral, de pessoa para pessoa e através de contato com água e alimentos contaminados. As manifestações clínicas são polimorfas, elas têm diferentes graus de gravidade, né? Começa com a síndrome gripal, dor, mal-estar, febre, evolui para um quadro de icterícia, que é a pele e a esclera amareladas, por aumento de enzimas hepáticas, com comprometimento hepático. Consequentemente, eu vou ter uma urina escura e fezes claras. Também ajudam bastante no diagnóstico. E como a gente já disse, a evolução é limitada e benigna, normalmente evolui sem problemas. A prevenção é melhorar a higiene pessoal, garantir saneamento básico adequado e consumir água tratada. A leptospirose é causada pela leptospira, está associada a má condições sanitárias, mais uma alta infestação de roedores e a presença de episódios de enchentes, que vai fazer com que a pessoa entre em contato com a urina dos ratos, que contém a bactéria, a leptospira. Esta bactéria penetra pela pele e aí inicia o quadro da doença. Também tem um quadro clínico variável. Na manifestação precoce da doença, em 85 a 90% dos casos, nós vamos ter um quadro de manifestação diarreica, com hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse, exantema, vermelhidão, mialgia lombar e principalmente de panturrilhas, que também ajuda a fazer o diagnóstico. Na fase tardia da doença, então, só 15% dos casos passam da fase inicial para essa fase tardia. Aí nós vamos ter um quadro de icterícia importante,
comprometimento renal, levando a um quadro de insuficiência renal, e a hemorragia pulmonar, que são casos mais graves da doença. Só para lembrar, existe tratamento e ele deve ser instituído o mais rápido possível para evitar as complicações. A criptosporidíase, o agente é o Cryptosporidium parvo, que é um protozoário intracelular, uma das principais causas de diarreia em crianças pré-escolares e em pacientes imunodeprimidos pelo HIV, e é a principal doença de veiculação hídrica em humanos nos Estados Unidos, pelo consumo de água ou por atividade recreacional. Esse é um dos agentes que se preservam, que não são atingidos por tratamentos convencionais de piscinas públicas, por exemplo. Existem duas fases dessa doença. O primeiro é o oocisto, que é a forma infectante, que é eliminado nas fezes, e aí se dá o quadro da infecção por via fecal oral. É resistente à cloração de água, portanto, simplesmente a cloração da piscina não vai resolver o quadro. Uma vez dentro dos seres humanos, ele vai se transformar em esporozoítos, que é a forma invasora celular do enterócito. Nos indivíduos saudáveis, o quadro é clássico de uma enterocolite aguda e autolimitada, até 14 dias. Nos indivíduos imunocomprometidos, aí tem um quadro mais severo de evacuações frequentes, volumosas, portanto, perda grande de água e eletrólitos, fazendo com que o indivíduo perca peso e se desidrate. E ela pode se cronificar a doença, então o indivíduo vai se transformar numa situação de diarreia crônica. A prevenção adequada é garantir a qualidade da água, com fervura, filtração, melhorar a higiene pessoal e dos alimentos, ter cuidado no contato com pacientes portadores profissionais de saúde, principalmente, porque acontece, o profissional de saúde que está cuidando desse paciente portador se descuida e acaba sendo o agente que vai transportar a doença para outros pacientes, então é preciso tomar muito cuidado, e é importante tratar adequadamente as piscinas de uso coletivo para evitar a transmissão do agente. Sobre as doenças de veiculação hídrica foi isso. Muito obrigado.